Continuando nossa aula sobre georreferenciamento, vamos aqui editar os nossos pontos, os pontos que a gente importou. Vocês veem que quando vocês importarem o ponto de vocês, vai ficar mais ou menos nesse formato. Como é que a gente pode editar do jeito que a gente quiser esses pontos, né? Como vocês podem ver, a gente tem aqui as coordenadas geográficas e no caso essas coordenadas elas estão em graus, minutos, segundos, como pode ser observado aqui. Caso eu clique aqui no nosso ponto e clique no segundo botão do mouse, eu posso vir aqui em editar pontos. Aqui em editar pontos, pessoal, vai abrir a caixa de diálogo do ponto, com várias informações, como por exemplo, o número do ponto, e aqui eu tenho o nome do ponto. Caso eu nomeie esse ponto, por exemplo, eu vou colocar o nome do ponto de P01. Vou colocar aqui, ó, P01 e vou dar um Enter. Quando eu coloco P01, eu nomeei esse ponto e eu posso nomear todos os outros pontos. Outra forma da gente entrar naquela caixa de diálogo é vindo aqui, ó, na parte de Prospector e aqui em pontos do terreno. Em pontos do terreno eu posso vir em editar pontos, da mesma forma. Clico aqui em editar pontos, segundo botão do mouse, pessoal. Clicando em editar pontos, vocês vão ver que vai abrir aqui todos os pontos daquele conjunto de pontos. Vocês viram que eu criei um conjunto de pontos que tinha, se eu não me engano, 24 pontos. E tá aqui todos eles, né? Caso eu queira, eu posso apagar aqui. Posso apagar o nome do ponto que eu criei e posso sair numerando de um por um. Ó, P01, P02, P03 e assim por diante, pessoal. Não vou demorar muito nisso, mas é bem simples a gente fazer isso. E vou dar aqui um regen, o comando regen, e ele vai voltar para esse editor aqui, pessoal. Como é que a gente pode editar agora as informações do ponto? Eu editei ali o nome do ponto, agora eu quero editar como é que o ponto vai se comportar. Por exemplo, caso eu queira esse símbolo aqui está um círculo, caso eu queira deixar ele um quadrado ou outro formato, eu clico no ponto e venho aqui em propriedades do grupo de ponto. Aqui nas propriedades do grupo de ponto, eu tenho a primeira informação aqui, ó, estilo do ponto. Eu vou mudar somente essa parte aqui central. Por exemplo, eu vou colocar um poste, como se fosse a representação dos postes. Olha aí o jeito que ele ficou. É a representação de um poste. Eu vou colocar a representação aqui, ó, de um ponto topográfico. Olha aí como é que ele ficou. Eu tenho várias representações aqui, padrões do Civil 3D, no caso do template do Civil 3D, o template do DNIT. E aqui eu posso editar o estilo da etiqueta, pessoal. Por exemplo, eu vou colocar esse estilo aqui, ó. Vou colocar esse outro, cota e descrição. Eu tenho várias formas de fazer essa edição. Agora eu quero editar junto com vocês, pessoal. Como é que eu posso editar essas informações? Eu posso vir aqui, ó, nessa flechinha e tem a opção de editar a seleção, ou então simplesmente clicar aqui. Aqui em editar seleção, eu posso renomear aquela etiqueta, aquele estilo de etiqueta. Eu vou renomear e colocar assim, ó, coordenadas em graus, minutos. Vou colocar aqui em G, minutos e S de segundo. E vou aplicar, vou dar um OK. Editei aqui. E como é que eu posso copiar isso daqui? Eu vou vir aqui, ó. Vocês veem que eu posso copiar a seleção. Copiando a seleção, pessoal, vou colocar aqui agora em coordenadas em UTM. Vou criar agora uma nova seleção, um novo estilo de etiqueta, agora em UTM. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque um dia vocês podem precisar fazer algum tipo de edição aqui no Civil 3D. Vamos vir aqui, por exemplo, em composição. Aqui em composição, pessoal, é a charada principal. É onde a gente tem que editar o nosso sistema aqui. No caso, ó, vocês veem que aqui eu tenho dois componentes. Eu tenho o número do ponto e eu tenho as coordenadas em graus. Vou clicar aqui em coordenadas em graus, vou editar e vou colocar aqui, ó,
coordenadas em UTM. Editei. E agora o principal é esse daqui, pessoal, o conteúdo. O conteúdo é o que a gente vai realmente editar. Vocês veem que aqui a gente tem a latitude e a longitude. E todas essas informações estão no formato, ó. Vocês veem aqui, ó, grau, minuto e segundo, ó. Esse é o formato da latitude e da longitude. Eu vou deletar a longitude, posso deletar e vou deletar a latitude. Após deletar a latitude e a longitude, como é que eu posso fazer a mesma informação, só que em UTM? Eu venho aqui em abscissa e ordenada, pessoal. Vou clicar aqui em abscissa e em abscissa eu vou colocar a precisão de 0.1. E agora vou deixar o resto da informação idêntica, ponto. Eu posso fazer essas edições aqui, ó, separador decimal por ponto ou por vírgula e assim por diante. Vou deixar essa primeira informação e agora vou colocar a ordenada. A ordenada do mesmo jeito, vou colocar a precisão de 0.1 e vou deixar o mesmo jeito, tudo igual. Vou aceitar, vou aplicar e vou agora aplicar aqui fora. Vocês viram aqui que já alterou para UTM. Eu posso colocar outras informações aqui, pessoal. Várias outras informações como vocês viram. É bem fácil de editar. Só naquela caixa de diálogo mesmo, propriedade do grupo de ponto. Venho aqui na parte de edição e posso vir aqui adicionando mais informações. Se a gente clicar aqui nesse mais, ó, eu vou adicionando outras informações. Como, por exemplo, não sei, vamos ver aqui o que é que a gente tem de informação, de conteúdo, para eu adicionar. Número do ponto, nome, convergência, ponto de levantamento. Eu poderia colocar a altitude, né, a altura dele, do ponto, e assim por diante. Eu não vou fazer isso agora para não ficar tão poluído o meu ponto. Vou deletar esse daqui que eu acabei de criar e pronto. Vou deixar desse formato mesmo e vou dar um cancelar, né, que eu não editei nada. Vou vir novamente ali nos meus pontos do terreno, editar pontos e vou terminar de nomear aqui um por um, P04. Pronto, após editar todos esses pontos, vocês viram aqui que essas informações automaticamente já foram aqui para todos os pontos, ó, P09, P10, P8, P7, P6 e assim por diante, ó. Todos eles já estão editados, pessoal. Eu poderia editar de um, por exemplo, caso eu quisesse que iniciasse aqui, ó, se eu quisesse que esse daqui fosse meu ponto 01, P01, eu clicaria nele, viria aqui em editar ponto e editaria aqui, ó, P01 e assim por diante, né? Sairia editando aqui de um por um o número do ponto. Como aqui vocês viram que está tendo um conflito entre o ponto e outro, eu vou fazer uma pequena... vou mover ele um pouco, ó. Vou mover ele para cá e vou mover esse outro um pouco mais para cá, ó. Pronto, para não ficar em conflito um em cima do outro, pessoal. Na próxima aula, a gente vai criar uma polyline para fazer a união de todos os pontos e assim criar a nossa parcela, né? O nosso lote. Um grande abraço e te encontro lá.